Eu não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar do Tratado de Quioto. O Tratado de Quioto foi um tratado elaborado no ano de 1997 pela Conferência das Nações Unidas. É um órgão internacional que cuida dessas questões, cuida das questões ambientais também. E o Tratado de Quioto foi elaborado no ano de 1997. Para a gente entender algumas questões que eu vou apresentar para vocês aqui agora, como, por exemplo, Acordo de Paris, COP26, nós precisamos de voltar lá atrás. Nós precisamos de voltar lá atrás para a gente entender como que foi o andamento até os nossos dias de hoje aqui. Como que tudo foi um processo que aconteceu. Aqui, como diz a reportagem aqui, ó, o Tratado de Quioto, como eu disse para vocês, ele foi elaborado pela Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas no ano de 1997. O próprio nome já diz, né? Tratado de Quioto, porque foi na cidade de Kyoto, lá no Japão. E esse tratado, meus irmãos, era um tratado entre as nações que o objetivo desse tratado era que as nações se unissem para diminuir a emissão de CO2 no planeta, que é um dos maiores causadores do efeito estufa. Causa as mudanças climáticas. Causa aí o aquecimento global e etc. Então as nações elaboraram, reuniram, fizeram esse tratado, Tratado de Quioto, no ano de 1997. E ali tinha algumas metas a serem cumpridas. E olha só que coisa interessante, queridos. Os Estados Unidos, nesse momento, quem governava os Estados Unidos nessa época? O presidente George Bush. E o que ele fez? Ele viu, observou o Tratado de Quioto e ele se recusou a aderir aos Estados Unidos nesse tratado. Porque, veja bem, queridos, se os Estados Unidos entrassem no Tratado de Quioto, George Bush pensou dessa forma. Nós vamos defasar a nossa economia. Você sabe, os Estados Unidos é o maior país capitalista do mundo. Só visa lucro, a verdade é essa. Então, se você entra no Tratado de Quioto, você vai defasar a economia norte-americana. O George Bush, ele relutou de todas as formas, ele não quis que os Estados Unidos entrassem no Tratado de Quioto, de forma não entrou. No ano de 1997, que foi realizado o Tratado de Quioto, como você pode ver aqui, 175 países aderiram ao Tratado de Quioto. Os Estados Unidos, na época, recusou de forma categórica entrar nesse tratado. E esse tratado, digamos que ele foi substituído por um outro tratado chamado Acordo de Paris. E o que aconteceu, queridos, nesse Acordo de Paris? O Acordo de Paris, ele foi realizado em dezembro de 2015. Ele veio para substituir o Tratado de Quioto. Presta muita atenção aqui, porque essa é a parte principal da mensagem, eu acho. O Acordo de Paris, em 2015, ele veio para substituir quem, queridos? O Tratado de Quioto. Porque o tratado não conseguiu atender às expectativas, os objetivos. Foi assinado esse tratado, o Acordo de Paris, né? Lógico, né? Na cidade de Paris, lá no final de 2015. E um dos responsáveis por esse acordo ter acontecido, sabe quem foi, queridos? Sabe quem foi? Um dos responsáveis? Papa Francisco. Sabe por quê? O Papa Francisco, no ano de 2015, em setembro, ele discursou no Congresso norte-americano, ele foi lá nos Estados Unidos, ele falou sobre as questões das mudanças climáticas, ele apresentou a sua encíclica Laudato Si, acredito que todos vocês aqui conhecem, né? A encíclica Laudato Si é uma encíclica que o Papa Francisco criou. Essa encíclica, ele relata sobre as mudanças climáticas, sobre o meio ambiente, é uma encíclica ecológica, na verdade. A preocupação com os pobres, com o meio ambiente, com os menos favorecidos, como salvar o mundo, salvar o planeta. É uma encíclica até interessante. O Papa Francisco é um homem muito inteligente, estrategista, igual eu disse para vocês. Ele lançou essa encíclica no ano de 2015. Essa encíclica serviu, queridos, para pressionar as nações para eles elaborarem e assinarem o Tratado do Acordo de Paris no mesmo ano de 2015. O Brasil fez parte também. O Brasil assinou o Tratado de Quioto e também fez parte do Acordo de Paris, né? E olha só que coisa interessante, a Dilma era a presidente na época, né? Nossa lá. E aqui, como nos diz a reportagem, 195 países e a União Europeia se comprometeram na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em Paris
a deter o aumento da temperatura do planeta abaixo de 2 graus Celsius. Quantos países, queridos? 195. Sabe que país que entrou no Acordo de Paris? Estados Unidos da América. Meus irmãos, raciocinem comigo aqui. Quem era o presidente nessa época? Barack Obama. Barack Obama visitou, o Papa Francisco visitou lá o Congresso norte-americano na época de Barack Obama. O Barack Obama aceitou a mensagem, queridos, do Papa Francisco. Sabe o que Barack Obama fez? Ele colocou os Estados Unidos no Acordo de Paris, algo que o George Bush, na época do Tratado de Kyoto, não queria de jeito nenhum. Olha só que coisa interessante de raciocinar. Ele colocou os Estados Unidos fez parte. E os Estados Unidos, a partir de então, começou até a pressionar as outras nações. E olha só, quando Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, como nos diz aqui a reportagem do G1, ele fez algo, queridos, interessante. Trump anuncia a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. E a ONU ficou preocupada, porque aqui na reportagem diz assim, o presidente prometeu negociar um retorno futuro ou fazer um novo acordo mais justo para os americanos. Na campanha eleitoral, ele tinha prometido abandonar o consenso da ONU nos primeiros 100 dias de governo. Então, Donald Trump, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. No ano de 2016, os Estados Unidos haviam aderido ao acordo no governo do então presidente Barack Obama. Contudo, em 2017, Donald Trump, presidente do país na ocasião, assustou o mundo com a decisão de sair do acordo. Trump é considerado cético em relação às alterações climáticas. Eu digo para vocês uma coisa. Os adventistas que estão estudando isso aqui que nós estamos estudando hoje, eles estão um passo à frente dos outros adventistas que não sabem sobre esses assuntos aqui. Da mesma forma que a Igreja Adventista Sétimo Dia está um passo à frente de todas as outras demais corporações religiosas, porque nós sabemos que Jesus está hoje no santuário celestial, realizando a obra de juízo. Pergunta para alguma pessoa de alguma denominação se eles sabem disso. Não sabem. E os adventistas que estão estudando isso aqui que nós estamos estudando hoje, eu digo que eles estão um passo à frente dos outros que não sabem. Então veja bem, Barack Obama colocou os Estados Unidos, Donald Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Olha só que coisa interessante, queridos. Chegou a vez agora do presidente Biden assumir os Estados Unidos. E em um telefonema com o Papa, Biden diz que buscará trabalho conjunto sobre o meio ambiente e imigração. Presidente eleito dos Estados Unidos disse ao Papa Francisco que deseja trabalhar junto com o pontífice em questões de como cuidar dos pobres, enfrentar a mudança climática e receber imigrantes e refugiados. Vocês entenderam aqui, queridos? Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos. Qual foi a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos? Primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? Ligar para o Papa Francisco e dizer assim, Papa, nós vamos trabalhar juntos sobre as mudanças climáticas. Nós precisamos de salvar o planeta. Foi a primeira decisão dele. Juntamente com essa primeira decisão de ligar para o Papa Francisco, ele também fez uma outra coisa aqui. Sabe o que ele fez? Olha aqui. Ele recolocou os Estados Unidos no Acordo de Paris. Veja como isso afeta o Brasil, né? Então, queridos, vocês estão entendendo aqui? No primeiro ato do presidente, aqui ó, em um dos primeiros atos como presidente, Biden assinou o ato pela qual a maior economia do mundo retorna ao acordo que busca a redução das emissões de carbono. Queridos, a primeira coisa que Joe Biden fez, ligar para o Papa e depois recolocar os Estados Unidos no Acordo de Paris. Até então parece que... O que isso tem a ver com a Igreja Adventista, com o decreto dominical? Parece que não tem nada a ver, né? Vocês sabem quem é Joe Biden? Primeiro, ele era o vice-presidente lá do Barack Obama na época, em 2015. Ele viu o discurso do Papa Francisco. Joe Biden é católico, queridos. Joe Biden é católico. É o segundo presidente na história católico dos Estados Unidos. Na verdade, John Kennedy, aquele que foi assassinado lá, ele também era católico. Mas ele era um católico, assim, digamos que não muito católico. Porque, como é que é? Ele era igual a irmã que disse, né? Ele era um católico meia boca, na nossa expressão aqui mais informal, né? Ele era um católico meia boca.
Então, o Joe Biden, ele é um católico ferrenho. Queridos, ele vai às missas, ele anda com um terço no bolso. Quem fez a cerimônia de posse do Joe Biden, agora, esse ano, para assumir a presidência dos Estados Unidos, sabe quem foi? Um padre jesuíta. Olha só que coisa interessante. Ele tem uma apreciação muito grande pelos jesuítas. Nunca na história, queridos, nós tivemos um papa jesuíta, que o Papa Francisco é jesuíta. E vocês têm que estudar mais a fundo aí o que é ser jesuíta. Os jesuítas são treinados para destruir o protestantismo e restabelecer a supremacia papal. Para isso que eles foram criados. Eles foram criados num contexto de reforma protestante. Destruir o protestantismo e restabelecer a supremacia papal. Então Joe Biden ele está em perfeita harmonia com o Papa Francisco. Os dois estão juntos, unidos para salvar o planeta. E aqui, queridos, como diz a reportagem da revista Exame, quem é Joe Biden, o vice de Obama que venceu a eleição nos Estados Unidos? Conheça mais sobre a história e os projetos do católico Joe Biden, que foi escolhido pelos americanos como próximo presidente dos Estados Unidos. Ou seja, queridos, ele é um presidente católico. Ele é um presidente católico, tem uma afeição muito grande pelos jesuítas. E eu, sinceramente, eu não estou vendo um cenário mais propício para que ocorra um decreto dominical igual agora. Queridos, eu vou falar aqui agora, antes que eu esqueça, eu não estou querendo dizer para vocês que vai de fato ocorrer um decreto dominical agora, no mês que vem, por exemplo. Não estou querendo dizer. Mas o fato é que o cenário está sendo montado para que o decreto dominical ocorra em nossos dias. Que ocorra de fato em nossos dias. Olha só uma outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo aqui na imagem, esse homem aqui que está à esquerda do Papa Francisco, o nome dele é John Kerry. O John Kerry ele é um ex-secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele foi nomeado pelo Joe Biden para cuidar das questões climáticas no governo de Joe Biden lá nos Estados Unidos. Ele foi nomeado. Ele é um grande defensor do meio ambiente. Ele foi enviado pelo Joe Biden lá no Vaticano para conversar com o Papa. E sabe qual foi o assunto, queridos? Como diz a reportagem do Vatican News, Kerry. Crise climática. A voz do Papa é mais importante do que nunca. Veja bem o cenário que está sendo montado aqui. John Kerry dizendo que na questão das crises climáticas, qual voz que é a voz mais importante do mundo? Papa Francisco. Você sabe por que ele disse isso? Vocês lembram da encíclica Laudato Si que eu falei com vocês que o Papa Francisco lançou em 2015? Lá o Papa Francisco menciona a questão sobre as mudanças climáticas, como que nós vamos salvar o planeta. E uma das propostas do Papa é que o domingo seja guardado, queridos. No último capítulo da encíclica Laudato Si, lá ele menciona a questão da guarda do domingo, em que todas as empresas fechem nesse dia, todas as pessoas parem de circular com os carros nas ruas. É uma espécie de lockdown semanal. O domingo do clima. E aqui, já falando aqui sobre a questão do domingo do clima, na reportagem que eu trago para vocês aqui, muita atenção nessa reportagem aqui. Essa reportagem é do Vatican News. Isso aconteceu agora, queridos, no mês de setembro. Agora. O domingo do clima para uma igreja sempre mais ativa. As igrejas da Grã-Bretanha e da Irlanda foram convidadas a participar da iniciativa O Domingo do Clima, organizada aqui por uma, eu não sei direito pronunciar esse nome aqui, é até um pouco difícil, uma organização internacional aqui, né? E o objetivo é sensibilizar cada vez mais sobre a questão da mudança climática. Queridos, vocês estão conseguindo entender? Eles estão associando as mudanças climáticas com o descanso dominical. Vocês viram aí? A Igreja Católica criou o movimento Domingo do Clima. Olha só, começou lá na pandemia, lockdowns, isolamentos sociais, passou para as mudanças climáticas, o povo está sendo conscientizado de que nós precisamos de fazer algo para salvar o planeta, e aí agora está voltando, está convergindo para o quê? Para o Domingo do Clima. E olha só, o restante da reportagem, como nos diz aqui, ó, disse assim, ó,
Queridos, presta muita atenção nisso aqui, pelo amor de Jesus Cristo, por favor. Por favor, não deixe que nada tire a sua atenção. Olha aqui o que diz nesse subtítulo aqui, queridos. Em um mundo pós-pandêmico, temos que reconhecer os danos que estamos fazendo ao meio ambiente e a nossa incapacidade de cuidar dos nossos irmãos e irmãs da nossa casa comum. Gente, essa expressão casa comum foi a expressão utilizada pelo Papa Francisco lá na encíclica Laudato Si. A encíclica Laudato Si, o nome dela é encíclica Laudato Si, o cuidado da nossa casa comum. Qual que é a casa comum? O mundo, isso, o mundo, a terra. O cuidado com a nossa casa comum. Assim explicou o Dom John Arnold, né, bispo e responsável pelo setor do meio ambiente na Conferência Episcopal da Inglaterra e País de Gales. Em um mundo pós-pandêmico, ou seja, pós a pandemia, o projeto Domingo do Clima é uma excelente oportunidade para as paróquias católicas na Inglaterra e Gales, destacou, assim como para nossos irmãos e irmãs de outras igrejas cristãs. Ou seja, não é só católico que está sendo convidado a participar do Domingo do Clima. Não são só católicos, são pessoas de outras igrejas. Para compreendermos a responsabilidade de cuidar do nosso planeta e de rezar e agir em resposta à emergência climática. E sabe o que aconteceu, queridos, no dia 5 de setembro de 2021, agora? Mês passado? Sabe o que aconteceu? Aqui. Em vista de 5 de setembro de 2021. A campanha terá seu ápice no domingo 5 de setembro de 2021, quando durante um evento nacional, a igreja compartilhará seus compromissos e rezará para que após as negociações que serão realizadas em Glasgow, no decorrer da COP26, guarda esse nome aqui, queridos, nós vamos trabalhar ele aqui daqui a pouco, em novembro agora de 2021, os líderes... Para que eles estão fazendo essa questão do Domingo do Clima aqui, queridos? Esse movimento Domingo do Clima? Para que os líderes do mundo inteiro mostrem maior determinação e coragem para enfrentar a questão da mudança climática. Os líderes do mundo inteiro, queridos. Para que os líderes do mundo inteiro conseguem entender e façam algo para salvar o nosso planeta. Queridos, sabe quantas igrejas participaram desse movimento Domingo do Clima que aconteceu lá na Inglaterra, agora dia 5 de setembro de 2021. E detalhe, tá? Não foi só a igreja católica, não. Tinha muitas igrejas protestantes. Olha só, queridos, que coisa interessante aqui, como diz a reportagem. Mais de 1.500 igrejas da Grã-Bretanha e da Irlanda já se uniram ao Domingo do Clima. Uma iniciativa que incentiva congregações a realizarem um culto com foco no clima em qualquer domingo antes do início da Conferência das Partes das Mudanças Climáticas, né? Que é a COP26. Queridos, o Conselho Mundial das Igrejas apoia a proposta e convida as 349 igrejas, membros, né, das tradições protestantes, ortodoxas e anglicanas de 110 países a agregarem ao Domingo do Clima. Essa outra reportagem aqui diz o seguinte: Churches Together. O que significa isso aqui, queridos? Igrejas juntas, né? Traduzindo para o português, é igrejas juntas. Serviço de Domingo do Clima das Nações. Então, queridos, eles já estão lançando o Domingo do Clima para salvar o planeta, para salvar o meio ambiente. E essa reportagem aqui, ela até amplia o que diz a reportagem passada. Porque aqui diz assim, ó, o Serviço de Domingo do Clima das Nações, 1.950 igrejas e instituições de caridade se preparam para a COP26. Olha aqui nesse item aqui, ó. Climate Sunday, né? Ou Domingo do Clima. É o maior movimento cristão ecumênico pela justiça climática. 1.900 igrejas de 40 denominações apelam ao governo. Quantas denominações, queridos? 40 denominações. Tinha só igreja católica ali? Não. Tinha igreja anglicana, tinha igreja ortodoxa, tinha luteranos, tinha calvinistas, tinha tudo quanto é tipo de igreja ali. 40 igrejas, queridos, 40 denominações reunidas ali no movimento Domingo do Clima. 40 denominações apelam ao governo do Reino Unido para agir sobre o clima. Queridos, é muito interessante isso aqui, sinceramente. Um apelo para que mais igrejas se registrem e realizem um Domingo do Clima antes da COP26. No domingo, dia 5 de setembro de 2021, 40 denominações cristãs e instituições de caridade de todo o Reino Unido se reuniram para um culto especial marcado o Domingo do Clima na Catedral de Glasgow, perto onde a cúpula do clima, a COP26,
acontecerá em 2 meses, ou seja, aqui ainda tinha 2 meses ainda. Os participantes incluíram membros do clero, instituições de caridade, cristãs e jovens, com o objetivo de levar os compromissos ambientais assumidos por mais de 1.950 congregações perante os políticos e a igreja em geral. Aqui está, Domingo do Clima. Aqui está até a logo, olha o que eles fizeram aqui, ó. Olha que legal. Tem um mundo, e aqui tem um coração, o coração simboliza ali amor, nós precisamos de salvar o planeta, nós amamos a nossa casa comum, como diz o Papa Francisco, algo tem que ser feito. Já criaram o movimento, a Igreja Católica criou o movimento, outras igrejas estão aderindo a esse movimento, e o nome do movimento, Sunday Climate, Domingo do Clima. Eu vou ser sincero com vocês. Eu tenho 5 anos de Adventista Sétimo Dia, 5 anos. Estava lá nas igrejas apóstolas, descobri essa verdade através da TV Novo Tempo, estou aqui hoje pregando para vocês. 5 anos, queridos. Eu, sinceramente, tinha vez que eu tinha um pouco de falta de fé, sabe? Eu estou assim, mas gente, como que em estados laicos isso vai acontecer? Como que isso vai ocorrer nos nossos dias? Nós estamos vendo, queridos, a profecia se cumprir debaixo do nosso nariz. Jesus Cristo está perto de voltar, porque decreto dominical simboliza, né, a volta de Jesus Cristo. Porque dentro de pouco tempo, depois do decreto, Jesus Cristo vai voltar. Nós estamos vendo a profecia se cumprir, queridos. Era para a nossa igreja, todas as igrejas estarem aí empenhadas na obra, no evangelho, na pregação do evangelho, indo para as ruas, porque as pessoas precisam de ser alertadas. 7 pragas, queridos, sem a mistura de misericórdia de Deus, vai cair na terra. As pessoas precisam de sair dos enganos, aquelas que estão lá nas igrejas apostas, que só pensam em música, só pensam em dinheiro, só pensam em outras coisas. Tem evangelho para tudo quanto é tipo de gosto hoje. Essas pessoas estão enganadas, queridos, e nós precisamos de ajudar a salvar essas pessoas.